E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje a gente vai desvendar um dos temas mais importantes e, confesso, desafiadores da nossa jornada de fé: É verdade. a natureza de Deus. Para nos guiar nessa aventura, vamos explorar as ideias incríveis do Ira Buitoso, Isso aí. especificamente do seu livro O Conhecimento do Santo. A escolha. Preparem-se para uma viagem fascinante pelos atributos Mas divinos. com certeza. Mas antes de começarmos, não esqueçam. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem com os amigos. E deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver desvendados por aqui. Quanto mais gente, mais a gente aprende junto, né? Concordo. E o livro do Tozer é uma escolha fantástica para essa conversa. Ele nos leva a pensar profundamente sobre quem Deus realmente é. Algo que, vamos ser sinceros, pode parecer meio complicado às vezes. Mas é justamente por isso que esse mergulho é tão importante. Exatamente. E logo de cara, o Tozer já nos joga uma bomba. Aqui o que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Ah, que frase poderosa, hein? É mesmo. É como se a nossa visão de Deus fosse um projeto, a base da nossa vida espiritual. Verdade. Se a gente começa com um projeto torto, a construção inteira fica comprometida. Não, sem dúvida. E ele vai além, apontando que essa visão distorcida de Deus é um dos grandes problemas do cristianismo hoje. Muitas vezes a gente acaba criando uma imagem de Deus que é conveniente, mas que não corresponde à sua verdadeira grandeza. E isso, claro, impacta a forma como vivemos a nossa fé. É como se a gente tentasse enfiar Deus numa caixinha, limitando a sua ação na nossa vida e no mundo. Mas a verdade é que ele é muito maior do que qualquer caixinha que a gente possa inventar. E aí vem a pergunta: como podemos, seres humanos tão limitados, tentar entender um Deus infinito? É aí que entra a sacada genial do Tozer, usar negativos para definir Deus. Ou seja, ao invés de tentar descrever diretamente quem Deus a gente pode começar reconhecendo quem ele não é. E acreditem, essa jornada de desconstrução pode nos levar a uma compreensão muito mais profunda da sua natureza. Me lembrou a história de Ezequiel, sabe? Quando ele tem aquela visão de Deus, ele fica completamente sem palavras. É algo tão grandioso, tão diferente de tudo que ele conhecia, que a linguagem humana simplesmente não consegue expressar. É verdade. As palavras se tornam pequenas diante da imensidão de Deus. E essa dificuldade de descrever o divino é algo que todos nós que buscamos conhecer a Deus experimentamos em algum momento. E é nessa busca que a gente se depara com um dos maiores mistérios da fé cristã: a doutrina da Trindade. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, mas unidas numa só essência. Como entender isso? É um conceito que desafia a nossa lógica, né? Mas o Tozer usa uma analogia muito interessante para falar da Trindade. Ele compara a nossa tentativa de compreendê-la a alguém entrando no jardim a leste do Éden. É como se a gente estivesse pisando em um território sagrado, cercado de mistério e beleza, mas que jamais poderemos desvendar completamente. Lembrando que, desde os primeiros cristãos, a Trindade sempre foi motivo de debate, né? Diversos grupos tentaram explicar esse mistério à sua maneira, o que gerou muitas controvérsias ao longo da história. Sim, o arianismo, por exemplo, que questionava a divindade de Jesus, foi uma dessas correntes que gerou muita discussão. O Tozer nos mostra que essa busca por compreender a Trindade não é algo novo, mas um desafio que acompanha a fé cristã desde o seu início. Para ilustrar essa busca, ele cita trechos dos credos niceno e atanasiano, documentos históricos que, apesar de toda a complexidade que envolve o tema, tentam definir e afirmar a doutrina da Trindade. Esses credos são como marcos na história da Igreja, mostrando o esforço constante para expressar a fé em um Deus que é um e ao mesmo tempo três. Depois dessa imersão na Trindade, o Tozer nos leva para explorar outro atributo fundamental de Deus: a sua autossuficiência. E ele usa uma frase de Jesus que é de explodir a cabeça. O Pai tem vida em si mesmo. Que frase, hein? É como se Jesus estivesse dizendo: Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Ele é completo em si mesmo. É uma declaração que quebra a imagem de um Deus carente que precisa da nossa ajuda para realizar seus planos. É libertador, né? Saber que Deus não está sentado no seu trono, ansioso esperando que a gente faça algo para que ele possa agir. E para ilustrar essa verdade, o Tozer nos apresenta a história do Abe Simpson. Que, aliás, é uma história incrível. O Simpson era um pastor que estava desanimado e doente quando se deparou com a frase "nada é difícil demais para Jesus" em um hino. Aquilo o impactou tanto que ele redescobriu a força em Deus e acabou fundando uma grande missão internacional. E o mais legal é que essa história nos mostra como a compreensão da autossuficiência de Deus pode transformar a nossa vida, né? Afinal, se Deus não precisa de nós para seus planos,
ele também não está limitado pelas nossas fraquezas. Exatamente. É como se, ao reconhecer a grandeza de Deus, a gente também entendesse a nossa pequenez. E essa percepção nos liberta da pressão de ter que salvar o mundo sozinhos, abrindo espaço para que a gente sirva a Deus com mais alegria e confiança. E por falar em confiança, Tozer nos apresenta outro atributo divino que nos desafia e conforta ao mesmo tempo: a imutabilidade de Deus. A ideia de que Deus nunca muda, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ufa! Que alívio, né? Em um mundo onde tudo está em constante mudança, é bom saber que podemos nos apegar em algo que é firme e inabalável. É como se a mutabilidade de Deus fosse uma âncora para nossa alma, nos dando segurança em meio às tempestades da vida. Para ilustrar essa imutabilidade, o Tozer usa uma comparação muito interessante. Ele compara Deus a um navio que navega firmemente em direção ao seu destino, enquanto os passageiros têm liberdade para se mover pelo convés. Gostei dessa. É como se, mesmo com as ondas e os ventos fortes, o navio que representa Deus continua firme em seu curso, nos levando em segurança para o destino final. E é nesse ponto que muita gente se pergunta: se Deus é imutável, se Ele é soberano, como pode permitir o sofrimento no mundo? Como explicar a presença do mal em um mundo governado por um Deus bom e todo-poderoso? Essa é uma pergunta que ecoa no coração humano desde sempre, né? E o Tozer não foge dela. Ele reconhece que o problema do mal é um mistério, mas nos convida a confiar na bondade de Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. É um convite à fé, a crer que, mesmo em meio ao caos e à dor, Deus está no controle e tem um propósito para todas as coisas. E essa confiança na bondade de Deus nos leva à exploração de outro atributo que nos enche de admiração: a sabedoria divina. A sabedoria de Deus, que está além da nossa compreensão, que abrange todas as coisas, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. O Tozer argumenta que a sabedoria de Deus se manifesta na criação do universo, na complexidade da vida, na harmonia da natureza. E mesmo diante do sofrimento, o Tozer nos convida a reconhecer a sabedoria de Deus, a confiar que Ele tem um propósito para todas as coisas, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. É um desafio à nossa fé, a crer que Deus pode tirar o bem do mal. E Ele pode transformar as nossas vidas em cicatrizes que contam a história da sua graça. E essa fé na sabedoria de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios da vida, sabendo que Ele está conosco em cada passo da jornada. E a sabedoria de Deus se manifesta também em sua onipotência, no seu poder infinito que sustenta todas as coisas. O Tozer nos convida a contemplar a criação do universo como uma demonstração do poder ilimitado de Deus. É como se, ao olharmos para a imensidão do cosmos, pudéssemos vislumbrar um pouco da grandeza e da glória do Criador. E essa compreensão da onipotência de Deus nos enche de segurança e confiança. Afinal, se Deus tem todo o poder, nada é impossível para Ele. E se Deus é todo-poderoso, Ele também é santo, perfeitamente puro e separado de todo o mal. A santidade de Deus é um atributo que nos desafia a buscar a pureza em nossas vidas, a nos aproximarmos de Deus com reverência e temor. O Tozer nos lembra que a santidade de Deus não é apenas uma bondade extra, mas uma qualidade única e incomparável que suto que está no bono corporo. E essa santidade é o padrão para a saúde moral do universo. É a partir dela que definimos o que é certo e errado, o que é puro e impuro. A santidade de Deus nos atrai e nos assusta ao mesmo tempo, né? Nos atrai porque a gente deseja ser como Ele, perfeitamente puros e santos. Mas também nos assusta porque reconhecemos a nossa própria imperfeição, a nossa distância da perfeição divina. É um paradoxo que nos impulsiona na jornada de fé, a buscar a santidade em nossas vidas, sabendo que nunca alcançaremos plenamente neste mundo, mas confiando que por meio da graça de Deus seremos transformados à sua imagem e semelhança. E essa transformação é possível porque Deus é amor. Um amor que vai além da nossa compreensão, um amor que se doa incondicionalmente, um amor que nos perdoa e nos reconcilia com Deus. Mas o Tozer nos alerta para não limitarmos o amor de Deus à nossa própria concepção de amor. O amor de Deus é perfeito, puro, sacrificial. Ele se manifesta na criação, na redenção, no relacionamento pessoal que Ele deseja ter conosco. E o Tozer vai além, mostrando que o amor de Deus não é passivo, mas ativo e criativo. Ele se move em nossa direção, nos busca, nos convida para um relacionamento íntimo e pessoal. E esse amor é a base de toda a nossa fé. É nele que encontramos a esperança, a paz, a alegria que transcendem as circunstâncias da vida. É nesse amor que encontramos a força para amar o próximo, para perdoar, para servir, para viver uma vida que reflita a glória de Deus. E é incrível como, à medida que mergulhamos nos atributos de Deus, vamos descobrindo a profundidade do seu amor e a grandeza da sua glória. E essa jornada nos transforma, nos aproxima de Deus e nos capacita a viver uma vida que honra o seu nome. E por falar em transformação, você já parou para pensar na graça de Deus? É um atributo que para mim é simplesmente fascinante.
É como se Deus, na sua infinita bondade, dissesse: esqueça essa dívida, começa de novo. É verdade. É como se ele apertasse o botão de reset nas nossas vidas, apagando todos os nossos erros e nos dando uma nova chance. Exatamente. E o mais incrível é que essa graça não é algo que a gente conquista, né? Com esforço ou boas obras. É um presente de Deus, oferecido gratuitamente a todos que creem em Jesus. É como se a gente ganhasse na loteria cósmica, sabe? Sem ter comprado o bilhete. É libertador saber que a gente não quiser carregar o peso da culpa para sempre, que Deus está pronto para nos perdoar e nos acolher de braços abertos. E essa graça se manifesta em cada passo da nossa caminhada com Deus. É pela graça que somos salvos, é pela graça que crescemos em santidade, é pela graça que encontramos forças para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. É como se a graça fosse um rio que nos leva para mais perto de Deus, nos sustentando, nos guiando, nos renovando ao longo do caminho. E falando em rio, lembra que o Tozer comparou a nossa tentativa de entender a Trindade a entrar no Jardim do Éden? Ah, sim. Lembra? Pois bem, se a graça é como um rio, o amor de Deus é como um oceano. Imenso, profundo, cheio de mistérios a serem explorados. Faz sentido. O amor humano, por mais intenso que seja, é sempre limitado, passageiro. O amor de Deus, por outro lado, é infinito, incondicional, eterno. É o que a gente nunca vai conseguir compreender totalmente. E a maior prova desse amor, como Tozer destaca, é a encarnação de Jesus. Deus, em sua infinita glória, se humilhou, se fez homem e viveu entre nós. Ele experimentou as nossas dores, as nossas tentações, e se entregou à morte por nós. É de arrepiar, né? Pensar que o Criador do Universo se importou tanto com a gente, a ponto de se sacrificar por nós, como não se sentir amado depois disso. É impossível. E esse amor incondicional de Deus nos desafia a amar o próximo da mesma forma, com compaixão, perdão e generosidade. É como se o amor de Deus fosse um espelho nos mostrando como devemos amar uns aos outros. E esse amor nos leva a uma adoração mais profunda, mais autêntica. Não aquela adoração vazia, baseada apenas em emoções, mas uma adoração que brota de um coração que conhece a Deus e se maravilha com a sua grandeza. Exatamente. Como Tozer nos alerta, a adoração não é performance, é entrega. É reconhecer a majestade de Deus e se curvar diante dele com humildade e gratidão. E dessa adoração genuína nasce a obediência, não por medo de punição ou por interesse em recompensas, mas por amor. A gente obedece a Deus porque o amamos e queremos agradá-lo em tudo que fazemos. E essa obediência, como Tozer deixa claro, não é um fardo, mas uma resposta natural ao amor e à graça que recebemos de Deus. É o fruto de uma vida transformada pelo Espírito Santo, uma vida que busca refletir a glória de Deus em cada atitude, em cada palavra, em cada escolha. E falando em transformação, o Tozer nos leva a outro atributo que muitas vezes é mal compreendido. A justiça de Deus. A gente costuma associar a justiça à punição. Mas será que é só isso? Boa pergunta. O Tozer nos mostra que a justiça de Deus vai muito além da ideia de castigo. Ela é, na verdade, o alicerce da ordem e da harmonia no universo. É como se a justiça de Deus fosse a balança que mantém tudo em equilíbrio. Entendi. É como se cada ação tivesse uma consequência. E a justiça de Deus garantisse que essa relação entre causa e efeito seja sempre justa e equilibrada. Exatamente. E essa justiça se manifesta de várias formas. Na lei moral que Deus gravou em nossos corações, nos mandamentos que Ele nos revelou em Sua palavra e também no julgamento final que aguarda todos nós. E é diante dessa justiça perfeita e imutável que a gente reconhece a nossa falha, a nossa necessidade de perdão. Afinal, quem de nós nunca errou, nunca desobedeceu? É verdade. Mas a boa notícia, como Tozer destaca, é que a justiça de Deus, ao invés de nos condenar, nos aponta para o caminho da salvação. É por meio da morte e ressurreição de Jesus que a justiça de Deus foi satisfeita, que a nossa dívida foi paga, que a porta para a vida eterna se abriu. A cruz é o ponto de encontro entre a justiça e o amor de Deus, o lugar onde a nossa culpa é perdoada e a nossa reconciliação com Deus é selada. Que mistério incrível. E essa reconciliação nos enche de gratidão e nos impulsiona a viver uma vida que honra a Deus, a buscar a sua vontade em tudo que fazemos. Afinal, como não amar e obedecer aquele que nos amou tanto? E essa vida transformada pela graça e pelo amor de Deus se manifesta na compaixão, na misericórdia, no perdão. Se fomos perdoados por Deus, somos chamados a perdoar o próximo, a amar até mesmo os nossos inimigos. É como se a misericórdia de Deus fosse um ciclo, né? Ele nos perdoa. E nós somos chamados a perdoar os outros. E essa misericórdia se manifesta em cada atitude, em cada palavra, em cada ação. É no cuidado com os pobres e necessitados, na defesa dos injustiçados, no perdão das ofensas, no amor incondicional ao próximo, que demonstramos a misericórdia de Deus ao mundo. É como se a gente fosse um reflexo de Deus no mundo, espalhando a sua luz, o seu amor, a sua misericórdia. E essa misericórdia transforma vidas, restaura relacionamentos, traz cura e esperança aos corações feridos.
É por meio dessa misericórdia que o reino de Deus se expande, que a sua glória é revelada, que o seu nome é glorificado. E para que essa missão continue, precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus. A fidelidade. Em um mundo onde as promessas são quebradas com tanta facilidade, que alívio saber que podemos confiar em Deus. E o Tozer nos lembra que a fidelidade de Deus não é como a fidelidade humana, que é frágil e limitada. A fidelidade de Deus é perfeita, imutável, eterna. Ele é fiel aos seus pactos, fiel às suas promessas, fiel ao seu amor. E essa fidelidade nos enche de confiança e segurança. Podemos descansar em seus braços, sabendo que Ele jamais nos abandonará, jamais nos decepcionará. É como se a gente pudesse agarrar nessa fidelidade em meio às tempestades da vida, certos de que Deus estará sempre ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo. Essa confiança na fidelidade de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios da vida, sabendo que Ele está conosco em cada passo da jornada, guiando-nos com segurança em direção ao seu propósito eterno. E a gente viu até aqui nesse mergulho, hein, que a natureza de Deus, ela é rica, né? Ela é complexa, ela é profunda. E a gente precisa sempre ter em mente, né? Que por mais que a gente estude, que a gente se dedique, a gente nunca vai conseguir compreender totalmente a Deus. Por quê? Ele é infinito, né? E nós somos finitos. É verdade. Mas, mesmo assim, né? A gente não pode desistir dessa busca, né? Não, de jeito nenhum. De conhecer a Deus, de se aprofundar nos seus atributos, porque nessa busca que a gente é transformado, né? Que a gente cresce na fé, que a gente se aproxima de Mocoida. E é importante a gente ter em mente também, né, que essa busca por Deus não é uma busca solitária. A gente faz parte de uma comunidade, né, de um corpo, que é a igreja, e a gente precisa caminhar junto, né, se apoiar, aprender uns com os outros. E a gente precisa também, né, compartilhar essa descoberta com as outras pessoas, né, levar essa mensagem de amor, de graça, de esperança pro mundo. É como se a gente fosse, né, embaixadores de Deus no mundo, levando a sua mensagem, representantes dele, vivendo a sua verdade. Isso. E o Tozer, ele fala muito sobre a importância, né, de a gente viver uma vida que reflita os atributos de Deus, né? De a gente ser sal da terra, luz do mundo. É como se a nossa vida fosse um reflexo, né, da glória de Deus. E que as pessoas pudessem, né, enxergar em nós um pouquinho da grandeza de Deus. A beleza dele. Do seu amor, da sua graça. E isso só é possível, né? Se a gente realmente se entregar a Deus, né? Sim. Se a gente permitir que Ele nos transforme. Ele nos molde. Ele nos use. Ele nos guie. É como se a gente dissesse, né? Senhor, aqui estou eu. Faz de mim o que quiseres. Que a gente se renda à sua vontade. Que a gente abrace o seu plano. Que a gente confie no seu amor. E que a gente possa, né? A cada dia, a cada passo, refletir um pouquinho mais da grandeza, da beleza de Deus. E assim, né? A gente vai cumprindo a nossa missão aqui na Terra. De levar o seu nome. De espalhar o seu amor. De construir o seu reino. É isso aí. E que a gente possa, né, fazer tudo isso com alegria, com gratidão, com amor. Com esperança. Com fé. E que a gente possa, né, ao final da nossa jornada, ouvir dele, né? Muito bem, servo bom e fiel. É isso aí. E entra na alegria do teu Senhor. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Será que vocês tenham gostado dessa aventura? Vocês tenham aprendido, que vocês tenham sido impactados pela riqueza, né, dos atributos de Deus. E não esqueçam, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem com os amigos e deixem aqui nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver desvendados por aqui. A gente se encontra no próximo Mergulho Profundo. Até lá! Tchau, tchau!